Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil. O tema de hoje é um tema especial, ele está causando polêmica na última semana, é a província de New Brunswick. E para conversar sobre a província de New Brunswick, ninguém melhor do que uma pessoa que mora na província. Então, para isso, nós convidamos a Jussi. Ela é do perfil Nosso Canadá, ela mora em St. John, que é uma cidade ali na província de New Brunswick, mas ela também já morou numa cidade aí que é muito cobiçada entre os brasileiros, que é a cidade de Toronto. Mas depois desse período que ela morou em Toronto, ela mudou para St. John. Então, nós vamos hoje descobrir por que ela saiu de Toronto e foi para St. John, o que ela está achando da província de New Brunswick, e vamos aguardar aqui para ver se a Jussi manda aí um convite para nós, para a gente começar esse bate-papo com ela. Já pode mandar o convite. Eu vi que ela está online aqui. Vamos ver se ela manda um convite para nós, para a gente começar esse bate-papo sobre a província de New Brunswick, que aí divulgou umas novidades aí na última semana. Vamos ver o que a Jussi tem a dizer sobre isso. Mande o convite, mulher. A gente está esperando você aqui. Aí já mandou o convite. Vamos conversar com ela. Ela saiu então de Toronto e foi morar em St. John. Ela fez college também em Toronto, mas vou deixar que ela converse e explique um pouquinho dessa história. Boa noite! Cheguei! Opa! Boa noite! Como que você tá? Tudo bem por aqui. E você, Lúcia? Tá tudo ótimo. Hoje teve um sol lindo aqui em Oro, apesar da sensação térmica estar -8, -9, mas estava um sol bonito aqui na cidade. E aí, St. John? Aqui só chovendo. Opa! Chovendo. E acho que a gente chegou em 2,5 hoje de temperatura. Uhum. Mas pelo menos ainda não teve neve. Porque eu escolhi o Canadá, mas eu não gosto muito de neve, não. Mas eu acho que essa é a ideia da maioria das pessoas, né? Aqui em Hora também ainda tiveram apenas 3 dias de neve, mas está um ano atípico aqui para nós também. Tiveram temperaturas negativas, -13, -15, mas ainda não começou a nevar. Nesse período, no ano passado, já estava assim, cheio de neve, nós tivemos temperaturas -19, mas está atípico esse ano. Aqui também. O ano passado já estava toda a rua aqui. Eu moro na rua do hospital, tudo coberta de neve. Mas ainda não chegou, não, a neve aqui. Ainda bem, né? Dá um descansinho pra gente algum dia. Pois é, prolonga esse período de outono. Mas então, Jussi, é o seguinte, eu conheci você pela história que você tinha saído de Toronto e foi para New Brunswick. Conta um pouquinho para nós. Você morou por quanto tempo lá em Toronto? Você estava estudando lá? Conta para nós o curso que você estava fazendo. Tá bom. Antes de tudo, obrigada por esse convite. Olha, eu faço bastante live, mas hoje eu posso falar para você que eu tô nervosa, viu? De fazer com você. Imagina! Mas então, boa noite, todo mundo. Eu primeiro fui para GTA, uma cidade que era em Richmond Hill. Essa era a cidade. E na Grande Toronto ali, né? E eu estudava, fazia meu college no Seneca, lá em Toronto, né? Então, esse foi o nosso primeiro plano. A gente foi para lá, eu fazendo Seneca. Eu me formei em abril de 2018 no Seneca. E a formatura eu lembro que era em junho. Mas nesse tempo, então ficou mais ou menos uns 10 a 11 meses lá em Richmond Hill e estudando no Seneca. E a vaga, meu marido é de TI, mas não é programador e não é desenvolvedor. Então, isso da área, mito, mas né? também não é, exato, não É é um mito o isso, que eles estão TI. buscando. É muito abrangente, realmente. E aí ele não era dessas áreas, então a gente estava tendo uma dificuldade para vaga full-time dentro do NOC, então a gente conseguia part-time, mas não a tão sonhada full-time no NOC certo, né? No 0, no A, no B. E só para eu acho que para o pessoal visualizar um pouquinho, ele tinha work permit da área de TI e não estava conseguindo. É só para as pessoas conseguirem visualizar que não é tão simples assim conseguir um emprego. E isso na área da Grande Toronto, né? Então, pode continuar. E a gente decidiu Richmond Hill até mesmo porque ficava ali naquele polo tecnológico. Então, foi tudo bem traçado, bem esquematizado. E mesmo assim, a gente lutava bastante. Na verdade, quando a gente começou a pensar assim, não tá chegando essa vaga, eu comecei a pensar e falar com ele. A gente vai esperar o último minuto? Canadá é só Toronto e Vancouver? Começamos...
ter esse tipo de pergunta, né? Porque eu não era novinha, não sou novinha. Uhum. Né? Mas é algo completamente natural. É natural. Você terminou o college, já tá naquele chegando no momento de aplicar, de decidir o que vai fazer e não consegue, não consegue, não consegue. Eu consigo imaginar a tua situação. E aí filhos. E eu já tinha feito a minha matrícula, eu fiz curso de 1 ano, né? Já vim programada para isso, fazer um curso e aí fazer a extensão do meu study permit e fazer o meu segundo curso de 1 ano. Então, eu já estava matriculada no Sêneca também. Para já emendar. Para já emendar. E aí, nisso, conversando com a pessoa que ajuda a gente, né? Nossa agente de imigração mesmo, ela falou assim, olha, eu não sei o que vocês pensam, mas que tal abrir a mente um pouquinho e parar lá no Atlântico, né? Eu não sabia nem do que ela estava falando. E a gente começou a estudar no sentido de procurar alguma informação daqui. O que na época, faz pouco tempo, 2 anos, não tinha nada. Não tinha nada sobre Atlântico, sobre nenhuma cidade aqui. A gente não fazia ideia. Sim. E eu lembro que eu acho que foi meu marido que achou um vídeo, acho que um único vídeo na internet do prefeito de Saint John, assim, causando na internet. Eu lembro. Falando, não vá para Toronto, não vá nem vá para Vancouver. Isso. E aí clamando por pessoas. Isso, exatamente. Aí eu falei, olha, vamos ver. E aí começou essas pesquisas um pouco menores, digamos. Idioma, porque aqui é uma província, não sei, eu imagino que todo mundo saiba já, oficialmente bilíngue, mas eu não tenho francês. Sim. Então eu não queria ir para uma cidade que, se eu quiser, né, com a medida dos anos aqui para crescer, eu iria precisar de francês. Então, isso foi um dos motivos que Saint John ficou no meu número 1. Porque a gente consegue crescer aqui não tendo essa obrigação de francês, como acontece um pouquinho lá em Moncton, por exemplo. E mais Acontece aqui em Ottawa também. Acontece aqui em Ottawa. Também é uma cidade oficialmente bilíngue. A província de Ontário, ela não é oficialmente bilíngue, mas a cidade de Ottawa, ela é. É a capital do país. Então, aqui também. Todas as placas, inclusive, todas elas possuem os 2 idiomas. Assim como New Brunswick. Exatamente. E aí, a gente ficou nessa. E várias coisas assim. Aí, começamos aquela... Eu acho que todo mundo que vem para o Canadá tem, né? A planilhinha lá de custo e custo daqui, custo dali, como que a gente vai fazer. Meu apartamento todo montadinho lá. Mas a gente pensou assim, não vamos sem emprego. Perfeito. Então, se a gente vai ter coragem de ir para chegar lá com um emprego, porque eu tenho filhos, né? É a segunda grande mudança na vida deles. Sim. Vamos fazer isso direitinho. E aí fomos tentando, então, essa vaga para ele, para o meu marido, na área de TI, mesmo que fosse lá inicial de novo, mas a bendita vaga dentro do NOC. Sim, que é o necessário, né? Porque, entre aspas, a gente já tinha perdido 1 ano, Lúcia. Né? E eu não tinha 25 anos, 26 anos de idade. Eu tinha mais de 40. Aí vamos. Ainda bem, apareceu essa vaga. E falando, e agora? Ele passou, vamos mesmo, vamos... E a empresa queria a gente, acho que depois de dias. E nós explicamos, a gente está aqui em Ontário, não tem como fazer isso em dias. E aí eles nos deram 2 semanas. Então, tudo que você puder imaginar, a gente fez em 2 semanas. Toda a mudança. E aí venho eu, né, que eu tinha a minha carteira de motorista na época, dirigindo uma minivan, atravessando o Ontário até New Brunswick. Já fiz isso. Eu imagino o seu desespero. Então, olha... Não é só para vocês terem uma ideia, não é uma viagem que você consegue fazer de uma vez. É uma distância considerável, gente. Então, eu imagino você com a mudança. Eu lembro também quando o Zarilo se mudou, ele deu uma passadinha, ele saiu de Toronto também, aí ele deu uma passadinha aqui em Ottawa para dormir, para depois seguir toda a viagem. É uma longa jornada. Eu dirigi, acho que foi um total de 17 horas. E aí a gente parou no meio do caminho, em Quebec, dormimos. E no outro dia cedinho saímos de novo para terminar mais 8 horas dirigindo. E aí chegamos aqui à noite. Então,
Olha, eu posso chamar, assim, aventura. Claro que foi aventura. Foi uma aventura pensada? Foi, mas foi uma aventura, Com porque toda certeza. tudo Com pode filhos, acontecer. Um exato. filho. Aham, E uhum, eu lembro que no nosso carro foi assim, o que dava para colocar no carro. Eu só via o rostinho dos meus filhos atrás, meu uhum, marido do lado, e uhum, vamos. uhum. É isso que eu falo de ter vários planos, né? Plano Exato. A, B, C. E nisso ele já tinha emprego, então, ele já ia chegar e começar a trabalhar. E você Nós já estava ficamos. inscrita no college, ou você mudou depois? Isso foi uma correria, porque em 2 semanas, e aí foi a hora que eu decidi até mesmo. Não estou dizendo que é bom nem ruim, mas para mim seria melhor, pelo pouco espaço de tempo, e a NBCC aqui, as vagas, é um único colégio público, né? Público. College Aham, público. aham, uhum. Então, vai tudo embora muito rápido. Sim. Uhum. E não são todos os cursos que têm seats para international student, não são todos. Então aí a gente decidiu por uma student advisor para ajudar, porque aí Uhum. ela fala lá dentro mais fácil. Eu não podia Claro, esperar claro, uma claro. resposta de 10 dias. Eu não Uhum. posso, não podia. Né? E também depende muito do curso que você escolhe, que tem cursos muito concorridos por estudantes internacionais também. No É, curso de business, ele é muito procurado. é. Então, esse é o meu curso, por exemplo, que eu estou cursando Police Foundation, eu sou uma das poucas. Tem 5 alunos internacionais, são 55 alunos e 5 são internacionais. Então, a diferença ela é gritante. E tem É, muitos canadenses que eles se inscrevem e desistem. Então, existe um número de vagas ali que pode entrar. Agora, business não. Já é um curso muito, muito, muito competitivo de entrar por é. alunos internacionais. O meu no Seneca foi International Business. Aham. E Ali- aí aqui eu mudei É. completamente, né? Uhum. Não tinha nada a ver. E consegui, fiquei, ó, aí foi um susto, porque a gente já estava aqui, eu fiquei na lista de espera. Ah, E aí eu liguei com essa pessoa que nos ajudou, eu falava, não fala lá com eles. Eu sei que não tem como eles abrirem, mas eu preciso saber pelo menos que número que eu tô para eu ter um o plano. Mas norte, eu né? era a primeira da lista. Ah, Então eu perfeito. falei, não, vou aguentar esse aqui. No último minuto eu vou então para minha segunda opção, porque eles deixam você fazer isso, né? Uhum, E a minha uhum, segunda opção, na verdade, tinha mais vagas, digamos assim. E uhum, esse curso que eu fiz aqui é muito concorrido, é uhum. muito concorrido. Então, mas aí eu lembro que faltando uma semana para começarem as aulas, a NBCC me liga falando: você conseguiu sua vaga. Porque uma pessoa. É só emoção. E assim, não adianta você falar, né? Tem muita gente que fala assim, mas você não programou, mas não tava. Não Não era funciona assim. dessa Mas não forma. é assim. Se a gente fosse uma linha, né, Lúcia? Tava. Sim, com certeza. A gente já era PR há 200 mil anos. Mas o negócio faz assim, olha, toda hora. São altos Mas e baixos. Eu acredito que a história da maioria de nós ela é assim. Nós, com toda certeza, planejamos o nosso caminho. Só que acontecem tantos percalços no meio desse caminho que às vezes você fica sem chance. Você fala assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que é, o dinheiro vai dar? Será que eu vou é. conseguir? Será que você fica nessa ansiedade, nessa tensão? Então, eu consigo visualizar essa sua história. Olha, foi pesado. Deu certo, né? Fiz meu curso, me matriculei, comecei a estudar em setembro. E lembrando que eu cheguei aqui em maio. Então, tudo isso lá em abril, quando a gente decidiu, eu estava fazendo tudo isso com a NBC desde abril, para Uhum, começar lá em setembro. E uhum. aí aconteceu tudo isso no meio do caminho. E, e aí eles me disseram assim. O seu TOEFL não vale. Ai, gente, tudo que você puder imaginar. Eu falei, gente, como que o TOEFL não vale, pelo amor de Deus? Vocês querem me matar desse Aham, jeito? Então, umas coisas assim, sabe, um pouquinho de desorganização deles, por exemplo. Uma coisa que aconteceu, eu mandei tudo traduzido para eles, aham, né? aham. A tradução juramentada. Quando chegou a minha LOA, chegou no nome da minha tradutora. Eu falo, não, gente, isso não é possível. Não Não, é não possível. pode ser possível. E eu tendo que aplicar para o meu visto. Lembrando Uhum, disso, sim, né? porque Para minha senão ele, você intenção. precisa, exato, exato, aham. Então, Para fazer um comparativo, a minha LOA também erraram, a minha aqui no Algonquin College, a primeira LOA erraram, e eu quando eu fui fazer, porque para quem não sabe, eu em abril desse ano eu iria me mudar para as províncias do Atlântico também, eu ia fazer é, exatamente a mesma história, a mesma trajetória que a Ju está fazendo, fez. Só que o que aconteceu?
Eu também, quando eu fui me matricular, porque eles não conseguiriam aproveitar a maioria dos meus créditos para eu cursar, para eu começar o segundo ano direto, eu teria que fazer um semestre adicional, um termo adicional. 2, eu fiz o Pathway. O Pathway que eu fiz aqui no Algonquin College não era aceito pela instituição, para a NBCC e nem pela NSCC. Nenhum dos dois aceitaram o Pathway. Eu teria que fazer o IELTS Academic, mas não daria tempo, né? Nesse intervalo, eles falaram, você primeiro, então, teria que terminar um ano de college para, então, a gente aceitar aqui sem você precisar fazer o IELTS Academic. Então, tem inúmeras variáveis. São detalhes que, no meio do caminho, muitas pessoas não conhecem. Então, não é simples assim, vão mudar de college. Não, tem muitos detalhes envolvidos. E eu recebi muita pergunta sobre isso. Eu estou estudando em tal lugar, então eu vou transferir aí para a NBCC para poder entrar no novo programa agora. Eu falava assim, gente, calma, não é. Se fosse fácil, é que assim, soa fácil, né? Soa, falar, aluno internacional, vem aplicar para o PR, a gente está querendo aqui no New Brunswick. Mas calma, não é tão simples assim transferir um college. Não estou falando que é impossível e nem quero matar o sonho de ninguém, mas não é simples. Né? Então, isso aconteceu. E eu iria começar um curso novo. Eu não estava transferindo nada de nada. E mesmo assim aconteceu tudo que você puder imaginar nesse meu percurso. Mas finalmente estava lá em setembro, sentadinha na minha cadeira, estudando. Começou. Perfeito. Então você fez essa troca justamente para aproveitar o AIPP, para aproveitar o programa de New Brunswick ou pela cidade, pela oferta de trabalho? Primeiro foi porque a gente conseguiu a oferta de trabalho. Isso foi o nosso primeiro objetivo, principalmente por causa da nossa idade. Então, o nosso foco parou de ser Express Entry e foi província. Perfeito, perfeito. A província era uma possibilidade maior para a gente. E aí, além daquilo, que você sabe muito bem, eu teria que ficar mirando no meu CLB 9, né, na época. Então, assim, o que eu pensei? Eu falei, eu gostaria de alguma coisa que dependesse, sim, de mim, mas, assim, não vou dizer impossível, mas, assim, não tão amarrado, entendeu? Então, por isso que eu pensei na província também. E eu não teria o francês, né? Poderia estudar? Claro que sim, que poderia estudar. E acho muito legal. Mas, assim, a idade fala muito alto, no meu caso. É que eu pensei, não é tão simples assim. Nada é tão simples assim. Não. No caso de vocês têm mais de 40 anos. É muita coisa que está em jogo, né? Muito. Apesar de ser... da província ser oficialmente bilíngue, não é tão simples assim aprender o francês da noite para o dia, né? Para você, no seu caso, você precisava de algo assim... rápido, o teu visto ia expirar, o seu marido estava sem emprego no NOC, você precisa desses passos para conseguir permanecer no país. Se não for isso, tchau Canadá, você tem que fazer suas malas e ir embora. É isso que as pessoas precisam... Eu acho que precisam considerar. Não é, você precisa estar preparado para tudo, porque qualquer coisa que acontecer, você precisa fazer suas malas e ir embora. Porque o seu visto de estudante, ele tem uma data para acabar. A mesma coisa o PGWP, ele tem uma data para acabar. E só para lembrar, então, eu tinha esse study permit, eu ainda estava tudo válido, a gente não ficou sem status nem um minuto, mas a LOA eu tive que aplicar de novo. Isso, a extensão, para eu ter meu novo study permit, porque ele era de 1 ano. E claro, né, quem vem estudando, o meu marido estaria então ligado no meu. Eu não teria study permit, ele perde o dele. Então é uma loucura, assim. E eu não queria esperar o último minuto, não queria pensar nisso lá no PGWP. Eu queria, assim, fazer o máximo que a gente aqui podia sem que a nossa idade afetasse tanto assim. Porque já estava afetando, né? Cada aninho que passa, despenca de um jeito absurdo. E aí foi quando eu comecei finalmente a estudar. Tá. E depois que você finalizou esse segundo curso, você conseguiu pedir o PGWP de quanto tempo? Uma vez que você... 3 anos. Perfeito. Isso é uma coisa que algumas vezes, se você faz o college seguido, um college de 1 ano, e depois logo aplica para um college de outro ano, você consegue mesmo assim pedir o PGWP de 3 anos. Ganhar o PGWP de 3 anos. Uma questão que não acontece se você faz um college de 1 ano, aproveita o PGWP e
pensa em fazer o college de novo. O PGWP ele é só dado uma vez para a pessoa. Então, Isso. a forma que você agiu foi muito inteligente, foi muito sábia. A gente só pode pedir, isso é uma coisa muito séria mesmo, só pode uma única vez. Uma única vez. Você não vai ter outra chance. Então, o que eu Uhum. fiz foi, e também não deixei esse gap entre um college e o outro grande, que também tem alguma coisa sobre isso, para você poder pegar os seus 3 anos, né? Então, o Aham. meu foi assim, eu me formei abril, que foi a data oficial, junho, que foi a formatura que eu não participei lá Uhum. em Toronto, e em setembro eu estava estudando de novo, Uhum. né? E o seu primeiro curso foi em administração, né? Foi Administration? International Business. Ah, International Business, isso. E o segundo curso que você fez já foi de RH? Foi de Human Services. Todo Ah, mundo ok. confunde, né? Não É, é é... RH, é de Human Services, é na área social, Ah, departamento tá, perfeito. social, Aham. E aí É eu entrei completamente nesse. diferente mesmo. Completamente. Um é escritório, o outro não tem nada de escritório, né? Nada de escritório. Uhum. É só Então, conta um pouquinho do seu trabalho ali. Como que funciona esse trabalho? Você aproveitou os seus conhecimentos do college para o seu trabalho? Você trabalha com uma área relacionada do seu college? Como que funcionou nesse caso para você aí em New Brunswick? Tá, não tem nada a ver com o que eu fiz em Toronto. O Uhum, Toronto foi aquela amarração para o nosso visto, né? Que tem que fazer uhum, sentido de tudo que eu trabalhei por 14 anos numa empresa, por isso fiz International Business. Aí perfeito. mudei de área completamente, Human Services, e para isso até vou falar. Para você mudar de área completamente, tenha um suporte. Você vai precisar de uma carta de explicação para o officer muito bem amarrada. Não é assim, vou mudar, né? Até eu quero deixar isso claro também. E Uhum, aí fiz Human Services por um ano também, né? E trabalho nessa área, porque nesse meu curso, a gente precisa fazer o estágio. Então, eu uhum, fiz 2 meses de estágio não remunerado, e nos 2 últimos meses de college, eu não fui para o college, eu fui para o estágio, né? perfeito. Aham. E a parte boa é uma área em demanda, então eu saí do meu estágio com 3 ofertas de emprego Perfeito. no NOC. Incrível. É. Incrível. Então foi muito bom. Então eu tinha já isso, porque eu precisava estender o work permit dele, tendo um trabalho dentro do NOC, que é o único jeito de você estender, né? O work permit. Uhum, uhum. Então fizemos isso, deu tudo certo. E aí estou desde quando eu me formei. Na verdade, eu já trabalhava part-time, porque isso é uma coisa interessante do meu curso. Você consegue trabalhar part-time como aluno Uhum, ainda, porque existe horário que se adapte e você consegue fazer. Então, uhum. eu era aluna e já trabalhava nessa empresa que eu estou até hoje. Então, eu Ah, me perfeito. formei e eles me ofereceram o full-time dentro do NOC, que é um NOC B, e aí eu estou até hoje. Perfeito. E o seu marido, então, ele conseguiu também ficar um ano trabalhando no NOC na área dele também, que é a área Sim, de TI. sim. E foi com isso que vocês aproveitaram, como que foi o processo de vocês? Como que tá? Então, aí de uma história que a gente não tinha história, Que... acabou tendo 2 pessoas podendo aplicar, não Uhum, é? perfeito. Então, por isso que eu falo, existe mudança de plano, tá tudo ok, desde que seja, acho que Com planejado, sabedoria, né? exato. Não, Com sabedoria. exato. Aham. Não no Vocês susto. escolheram, exato. Uma coisa que aconteceu conosco infelizmente, a gente não pôde ter o mesmo final feliz que vocês tiveram por causa da pandemia. É, Nós iríamos seguir exatamente a mesma trajetória que vocês seguiram. Nós iríamos sair em abril, eu também ia finalizar o meu primeiro ano do Algonquin em abril, e eu iria para Miramichi, que é uma cidade que fica aí aqui próxima pertinho. de. Isso, fica próximo ali de Moncton. É uma cidade pequena, ela tem 18 mil habitantes, mas é uma cidade que tem o curso que eu estou cursando agora, que é o Police Foundations. Por mais que a cidade fosse pequena, eu acredito sinceramente que a gente precisa ir onde a oportunidade está. É Então, isso aí. veja, eu vejo a tua história e eu acredito assim, que muita gente deseja ter esse final. É, Por exemplo, você estava sem saída em Toronto, numa situação completamente complicada, e muita gente acha que Toronto é um local com muita oportunidade, mas vocês
estavam ali, sem oportunidade. Exatamente. Então, E assim, a gente tentou tudo que você puder imaginar. E meu marido tinha muita entrevista. Mais uma comparação que eu gosto de fazer é assim. Porque todo mundo fala, é verdade que Saint John não tem emprego? Saint John tem emprego. Mas, gente, se você comparar Saint John, 70 mil habitantes, com Toronto, vira uma covardia. Lógico que não vai exato. ter a mesma quantidade de vagas Vagas ali. disponíveis. Aham, Mas se você pensa na competição, o seu sim. número também diminui, Aham. certo? Porque Uhum. ali em Toronto, eles podem escolher o que eles bem entenderem. Eu não estou falando isso para diminuir a qualidade de nenhum profissional daqui. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo só para entender assim, é mais possível. Porque Assim, aqui precisa de gente. tem muita oferta de trabalho, mas tem É, muita oferta de empregados também, de muitas isso. pessoas qualificadas, que tem muita gente muito bem qualificada em Toronto. Então, por mais que tenha muita oferta de emprego, tem muita gente qualificada também. Eu acho que a Camila, ela do Casa dos Vikings, ela mostra com frequência vagas de emprego e quantos aplicantes que tem. Então, para uma Uhum. vaga, ela mostrou uma vez uma vaga de designer, tinha 250 aplicantes, Olha coisa isso. que não acontece. Não acontece nem aqui em Norway, que é uma cidade com 1 milhão de habitantes. Então, eu acredito sim que tem, na minha visão, tem muita oportunidade nessas cidades pequenas e não apenas oportunidade de emprego, mas oportunidade de imigração. Coisa que aqui É, em Ontário, você muito bem sabe, você viveu isso na pele, não acontece. não. Então, por mais que eu tenha menos de 30 anos, eu não consigo visualizar uma saída aqui em Ontário, a não ser pelo Express Entry. Que o OIMP, que é um programa provincial, ele é um programa que abre e fecha assim, ó, Eu muito acho que uma rápido. vez eu estava lá e, se eu não me engano, esse programa durou horas Né? aberto. Minutos, às vezes. Eu falei assim, gente, como que vai... Entendeu? Então tudo isso começou a girar na minha cabeça. Mas eu não posso ficar escrava aqui de Exato. Ontário, né? Eu não... No meu caso, isso que eu tô querendo bem dizer, gente, foi a minha situação, né? Da minha família, da minha idade, da idade do Uhum. meu esposo. Então, a gente perdia muito ponto e eu não podia perder ponto e tempo. Exato. Não, Perfeito. eu não, Perfeito isso. não tinha como. E Uhum. aí comecei aqui a sair do meu curso com essas vagas, né? Escolhi a que eu entendi ser melhor para mim ali naquele momento e que você me perguntou, e aí, né? Depois disso. E como estou nessa empresa já vai fazer 2 anos, não passava na nossa cabeça esse plano, Uhum. mas aí, por um baita incentivo de uma brasileira aqui, falou, Ju, o não você já tem. Vai conversar com sua empresa. Vai conversar. Porque você já sabe que eles vão falar, não, eu não posso, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo. E de tanta pressão dela, eu lembro direitinho desse dia, eu não vou nunca esquecer. E cheguei para minha gerente e falei assim, olha, expliquei exatamente o que acontece com o imigrante. Uma coisa que a gente tem que entender que o canadense não entende, Não, não né? entendo. Do mesmo jeito assim, eu costumo fazer essa pergunta: você entende o processo de O imigração estrangeiro. brasileira? Exato. Eu não sei nada. Nada. Uhum. Então eu fiquei pensando com essa cabeça. Cheguei na minha gerente e falei: olha, acontece assim, meu visto termina esse tempo. Mas lógico que eu sabia do meu empenho, da minha qualidade de trabalho, né? Em 1 ano trabalhando na empresa, eu faltei um dia por estar doente. Esse tipo que você também tem que olhar esse lado, o que você tem oferecido, né? Exato. A empresa, ela quer saber isso. Ok, eu É, posso te ajudar, mas como que você vai me ajudar? Tem esse é lado também. Uhum. exatamente isso. E aí eu conversei com ela e eu lembro que eu falei, olha, então acontece isso, eu tenho um visto agora, né, de trabalho, né, o PGWP, que vence em tal ano, tal dia, e depois disso acabou. Adeus, vou para casa. Uhum. Mas tem um jeito de vocês me ajudarem, se for de interesse, né? Quando eu fui terminando a frase, ela falou assim: me traz qualquer papel que você tiver que eu assino. Nossa, Aquele dia, acho que valeu alívio. tudo que você puder imaginar. É lógico que era Uhum. só um pequeno passo para tudo, né? Mas Uhum. então aí eu tô indo pela minha empresa mesmo e pelo Atlântico, né? É, Pelo Pilot. cada passo é uma conquista.
Acho que cada passo, cada etapa que a gente vence é uma conquista. Primeiro termina o PEF, no meu caso, termina um ano de curso, daqui a pouco eu termino o college, É, consegue um emprego, consegue o PGWP. Cada mínimo passo que a gente dá tem que ser assim, comemorado. Porque muito. é um esforço tremendo. Eu consigo imaginar tudo que você fez para chegar onde você chegou. Então, parabéns para você, para o seu esposo, pela coragem que vocês tiveram em É. sair de Toronto, uma cidade que muita gente gostaria de morar e ir para uma cidade interior que é St. John, e foi ali que vocês encontraram a oportunidade de vocês. Então, isso é fantástico. E eu não tô aqui para falar mal de Toronto, porque eu Não, 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 amo não, aquela não, não mesmo. cidade, amo Aham, Ontário, não é nada disso. É que na nossa realidade não funcionou, né? uhum. Pra gente. É uma coisa que eu falo com frequência. Gente, eu amo Orba. Não existe uma pessoa que seja mais encantada que eu por essa cidade. Hoje mesmo eu postei vários stories mostrando a Eu cidade. Eu vi fico encantada por essa cidade. Só que eu tenho consciência que para newcomers, pessoas que estão chegando agora, é uma cidade mais cara, é uma cidade que pertence à província de Ontário, então tem os programas de imigração, eles são um pouco restritos. Para o meu perfil, neste momento, não é uma boa cidade. Mas, quem sabe no futuro, se eu já estivesse ganhando um salário de policial, se eu já tivesse chances de entrar na polícia, seria uma outra realidade. Assim como eu imagino que seja para você em Toronto. Talvez depois que você já estiver aqui no Canadá mais tempo, já estabelecida, já com a nossa residência permanente, é isso. uma outra realidade. É isso que eu tento. A cidade é muito cara para nós. Porque É. quem vem para cá com college, a gente já está colocando um saco de dinheiro no college. Nossa, muito. Então, assim, fica um pouco. Uma comparação que eu sempre faço. Hoje, o meu college ele vai custar $32.800. 2 anos de college. $32.800. Se eu tivesse ido para New Brunswick, desde o começo, eu tô aqui com o site da NBCC e eu assisti os seus destaques. O valor de um ano é 9.500. Exatamente. Então, assim, seria menos de $20.000 para eu fazer o mesmo curso em New Brunswick. Então, seriam aí, no mínimo, $13.000 que eu estaria economizando. O que eu poderia fazer com esses $13.000? Eu teria uma qualidade de vida muito melhor. Se eu Nossa, em New morasse no Brunswick, então, meu Pois Deus, é, que o muito. custo de vida, ele é muito mais baixo. Mas as É. pessoas muitas vezes pensam, mas Ora é uma cidade de 1 milhão de habitantes, St. John é uma cidade com 70 mil habitantes. Ok, nesse sentido é incomparável, mas nesse nosso começo de vida aqui no Canadá, a gente precisa pensar com sabedoria. O que É. que a gente está buscando aqui? Não é a nossa primeira etapa aqui, não é a residência permanente? Com certeza. Sem a residência permanente, a nossa vida não fica, vamos dizer assim, mais difícil. Não é para todo mundo, com toda certeza. Cada um está escrevendo a sua história aqui. Não é para todo mundo que vai ficar difícil. Mas olha só, olha a sua história, olha a minha. Eu tenho certeza que a nossa vida seria muito mais fácil, muito mais tranquila, se neste momento, no começo, a gente tivesse dado um passo para trás e tivéssemos escolhido uma cidade como a cidade que você está Isso morando mesmo. hoje. Eu falo isso sempre. Quando me perguntam, eu falo sem medo de ser julgada, no sentido de eu deveria ter escolhido e não sei se escolhido, mas estudado melhor, mais a fundo, outros lugares, outros Exato. centros. Porque é o que você falou mesmo, uma comparação muito, muito rápida. A gente morava num apartamento lá em Ontário de 2 quartos. Eu tenho Uhum. 2 filhos, então eles ficavam no mesmo quarto. Um Uhum. apartamento, vamos chamar de pequeno. Eu tinha que pagar a minha vaga de garagem. Então, era naquela época, há 2 anos, $1.700 para esse 2 quartos em Richmond Lembrando, Hill. há 2 anos. Há Há dois 2 anos. anos. Há Vamos dois deixar anos. claro. Aham. Hoje a gente veio para cá num apartamento também, cada um tem o seu quarto, é um apartamento de um tamanho muito bom. E eu não falo isso para esbanjar, eu falo isso para mostrar as realidades. No meu caso, quando a gente chegou, temos aqui esse apartamento que eu gosto muito e é 1.200 e pouquinho, né? Um Então apartamento de 3 quartos. vamos falar de hoje. Um apartamento de 3 quartos, quantos banheiros? Tem um só. Um Mas só? tem banheiro, tem aqui na minha mesma avenida, que é um de 3 com suíte, que é 1.500. Lavanderinha dentro e tudo mais. O teu também tem lavanderia dentro? O meu tem, mas é no nosso corredor. Então, só o Tá. meu corredor pode usar.
Então, ó, só a título de comparação, hoje eu moro em Ottawa, que é a capital do Canadá. Eu também moro num apartamento de 2 quartos, tem 2 banheiros, tem lavanderia incluída. Nós pagamos 1.840. 1.840, sem vaga de garagem. A vaga de garagem aqui no prédio que eu moro, ela é US$ 200. Então, se eu fosse comprar um carro hoje, o nosso aluguel seria 2.040. É, é É um muito. valor alto, é um valor É. muito alto. Então, assim, soma tudo. Soma alimentação, vai somando. Então, assim, Uhum. é muito facilmente o seu custo de vida, ele passa de 3.000, 3.500, morando numa cidade Mais maior. o college que a gente Não, paga, né? pois é. Tem é isso aí também. Uhum. Hoje, lógico, a vida melhora muito e você vai perceber isso, como vai ser assim. Tem que comemorar mesmo, Lúcia, porque é uma delícia você não pagar college e dois Ah, trabalhando. já estou Full time. sonhando com isso. Sonhe, vai ser muito bom, você vai ver. É uma guinada na vida que parece assim, sabe? Primeira vez que você faz um. Ai, respirando, nem acredito. Eu consigo visualizar isso porque eu tive o summer break, que é esse período de intervalo que tem entre o primeiro ano e o segundo ano, que eu trabalhei full time nesse período. Realmente, a partir do momento que eu tive que começar o segundo ano, eu falei assim, eu não vejo a hora de eu conseguir terminar o meu college e começar a trabalhar full time, que é realmente uma outra realidade. Só que a gente precisa ter em mente que os 2 primeiros anos, pelo menos no meu caso e no seu caso, foi de pagar college. É, Então, isso aumenta consideravelmente os nossos gastos e, inclusive, a gente só pode trabalhar 20 horas por semana como estudante. exatamente. Então, isso também cai drasticamente o valor que a gente tem de orçamento, o valor que a gente ganha em dólares canadenses. Então, É. por isso que eu falo, eu jamais falarei mal de Toronto, de Ottawa, porque são cidades, assim, formidáveis. Eu passei 45 dias em Toronto, é uma cidade incrível. É uma cidade assim É agitada, tem mesmo. muitas coisas para fazer, é uma cidade incrível. Talvez assim no futuro a gente vá morar lá, quem sabe, quando a gente tiver É. um orçamento assim que dê para bancar. Só que, no entanto, no começo da nossa história aqui no Canadá, eu acredito que pensar um pouquinho no nosso plano de imigração em primeiro lugar. E não tanto assim, como que vai ser a nossa vida? Porque qualidade de vida, eu acredito que a gente vai conseguir em qualquer lugar aqui do Canadá, independente da cidade. É uma outra realidade em relação ao Brasil. Então, eu acho que por 2, 3 anos morar num local menor, onde tenha mais oportunidade de imigração, é a decisão mais acertada, na minha opinião. Mas eu acho que a gente tem que mirar primeiro aonde o lugar que vai nos trazer o PR, né? Uhum. Isso eu acho que eu demorei um pouquinho para entender isso. E você tendo isso na cabeça, onde que te abre portas, onde você tem mais possibilidade, especialmente para quem tem mais de 40 anos, por exemplo. Por que eu falo isso? Porque você sabe, no Express Entry, mais do que 40, acho que 35, a partir de 35, você já começa a perder ponto assim A partir dos loucamente. 30, você já perde 5 Então, por ano. 5. É. E 5 pontos faz muita diferença no Uhum. processo. Então, acho que essa coisa de analisar onde você tem mais e melhores chances, de não depender assim, eu dependo disso e daquilo outro, eu acho que abre mais portas ao invés de fechar para você. Entendeu? Então, Aham. foi isso que a gente tentou fazer. Vamos abrir a cabeça e aonde que a gente pode buscar esse PR literalmente, Uhum. né? É, Sabe, é, pegar o boi. é. E agora você está morando em Saint John, que é uma É. cidade ali da província de New Brunswick. O que que você tem achado da cidade? Como que você diria que é a cidade, na sua visão? Aqui ela é uma cidade mais pacata, ela tem sim as suas o que oferecer, mas gente, é igual eu falei, não dá para você comparar com Toronto, com Vancouver, é impossível. Se você fizer essa comparação, não vai morar aqui nunca, e é Aham. injusto até. Mas tem Uhum. sim o que oferecer, mas de um jeito diferente, né? Uhum. Aqui as pessoas se cumprimentam na rua, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui se você é muito senhorzinho, né? Tem bastante. Então se você senta num Tim Hortons na vida e tá ali conversando no seu português, eles já ficam interessados, já começam a perguntar, já fala bom dia, e aí, olha isso. Sabe? Então, é uma coisa assim, mais. Acho que é mais amigo. Uhum. Não aquela coisa de um ir para casa do outro. Não é isso. É. Canadense não é assim e ponto Aham. final. Mas é Aham. aquela coisa mais amiga. Você conhece. Outra coisa, não tem muito imigrante, né? Você
Você ouve inglês 24 horas por dia, porque você não tem muito imigrante aqui ainda. E até eles ainda não estão com... O canadense daqui não está ainda 100% acostumado com o imigrante. Né? Por isso que eu costumo falar, quando eu converso, respondo as perguntas ali no meu Instagram, você precisa de um inglês um pouquinho melhor aqui, sim. Aquele basicão vai ser um pouco complicado, porque o canadense daqui não está acostumado com isso, né? Então, mesmo para o seu emprego ali inicial, um desenvolvimento maior vai precisar, porque a província não está acostumada a receber muito imigrante. Mas, pelo jeito, vai começar a mudar, né? Não, mas já tá. Eu acho que o AIPP veio aí para mudar, para dar essa chance para a província. Eles realmente estão mostrando que estão interessados em imigrantes. Eu acho que, economicamente falando, é muito interessante para a província. Os estudantes internacionais, eles são um dos pilares da economia do Canadá. Então, eu acredito, sim, que vai ser. Eu acho que cada vez mais a província de New Brunswick está sendo assim um chamariz para os imigrantes. Não digo apenas dos brasileiros, mas dos outros imigrantes no geral. Muitas pessoas estão buscando New Brunswick. E uma questão que a gente ouviu falar muito de Halifax, que teve a questão das casas. Aumentou muito os aluguéis de tanta procura que teve para Halifax. Então, assim, uma alternativa para isso seria morar em cidades de New Brunswick, que também são contempladas pelo AIPP. Moncton é a maior cidade da província, né? Só que ela é um pouquinho maior do que St. John, não é tão maior assim, não é? Eu acho que a gente tem uma diferença de 70 mil habitantes aqui para 80 mil, alguma coisa assim, em Moncton. Não é uma diferença. Mas eu tenho que falar que, por exemplo, se você quer um shopping, né? Com boas lojas, por exemplo, uma diferença. Você vai ter que ir em Moncton. Nós não temos. Isso é triste, mas nós não temos. E mesmo ir para Halifax, que é onde tem a IKEA, New Brunswick não tem uma IKEA, por exemplo. Vamos falar tudo aqui, né? Fica à vontade. Mas são 4 horas de uma viagem muito gostosa, muito tranquila. Não tô pensando agora sem pandemia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando tudo estava ok. Então, assim, você vai a 4 horas, mas é muito longe. Mas é uma delícia, é uma viagem gostosa. Você pode ir tanto de ferry, você pode ir dirigindo, sabe? Aqui é muito... A natureza é maravilhosa. O Canadá inteiro. Mas aqui a gente convive muito de perto com a natureza. Para onde você vai? Eu andando aqui, tanto para cima ou para baixo, tem lagos lindos para se ver. Então, é um estilo de vida bem diferente. Não tem aquela loucura de Toronto, não tem. Você vai demorar no máximo de carro, falando de carro, 15 minutos para chegar no lugar mais distante em St. John. Sabe? Coisas assim, bem fáceis, digamos assim. E qual que é a distância de St. John até Moncton? Dá 1h30, mais ou menos. 1h30? Porque eu sei que tem aeroporto em Moncton. Em St. John tem aeroporto internacional? Perfeito. Não é internacional. Não é internacional aqui, né? Não. Tá. Tem que ir para Moncton, então, para poder fazer um voo. Tá. Acho que tem que ir para Halifax, na verdade. Halifax? Moncton, que eu... Não tô lembrada agora, mas eu acho que tem um pelo menos para os Estados Unidos, que para os Estados Unidos que eu tava fazendo comparações para ver como que eu poderia ir para o Brasil. Que a gente vai para o Brasil com frequência, por isso que a gente mora nessa região aqui. Porque Ottawa é uma região estratégica nesse sentido. Eu até tava olhando como eu poderia fazer. E realmente, de Moncton até Halifax, 2 horas rapidinho, você consegue chegar em Halifax, que tem um aeroporto ali, você consegue ir para Vancouver, Calgary, Toronto, para o Brasil, é bem, bem tranquilo. Mesmo pra gente que a gente tem essas 4 horas, acho que é o mais viável. Ir até Halifax e aí sair para onde você, pro seu destino. Não sei de o quê? É que eu tenho um assistente, sabe? Tá. O meu assistente, ele não gosta de participar. Mas acho que esse é o melhor caminho mesmo. Acho que é mais prático, né? Entendi. Aí qualquer coisa vocês pegam e vão para Moncton, então. Isso, só para você ter uma ideia, eu não vou tanto para lá, mas com certeza quando você quer, porque você pode fazer muita coisa online também, né? Sim. Mas aqui tem boas lojas também. Tem a Winners, tem a própria Gap, tem
o Walmart da vida, aqui tem muita Costco. loja boa. Tem Né? Costco? Tem. Aí, ó, Costco. Gente, se tem Costco, tem tudo, né, gente? Tem Você já se Dollarama. vira. A Então, Dollarama o povo gosta. então a Dollarama, gente tá bem Shoppers. servido. Shoppers, isso. Aí, ó. Gente, isso é importante, já vão anotando as lojinhas. Precisa. Então, Uhum. assim, tem. Mas se você quiser algo um pouquinho, umas marcas um pouquinho diferente, aí com certeza você vai ter que ir lá pro shopping de Moncton. Isso Mas, mesmo. mas é o que você falou, né? Dá pra hoje em dia comprar online. Eu mesma moro do lado do Rideau, que é o shopping aqui de Ouro. Eu peço online. É, Porque é tão mais prático você pedir, porque muito. com a nossa correria do dia a dia, é difícil você ir até o shopping. Eu moro do lado, gente, é praticamente do lado do shopping e eu realmente não vou. Não é uma coisa que eu sinto falta. Não, a gente aqui também não. A gente não tem muito essa necessidade. É, E para você ver que Saint John nos supre para uma família de 4 pessoas, sendo que praticamente eu tenho 2 adolescentes e estamos ok desse jeito. uhum. Falando nisso, o que que você mais sente falta? O que que você fala assim, nossa, eu gostaria muito que tivesse isso aqui e não tem por ser uma cidade menor? Eu acho que o lazer mesmo. Porque, igual Uhum. eu falei pra você, tem lazer, mas é um lazer diferente. É um lazer que você vai no verão, você vai pro lago, porque o lago aqui é maravilhoso, você nada mesmo, dá para aproveitar aquele calor. É, Mas é isso, na neve vai ser esquiar, mas assim, não tem muito mais que isso, né? O Uhum. lazer, aquela descontração, é isso que eu falo, né, gente? Às vezes eu Uhum. vou dar um pauzinho. Aham. Então, para mim, passo bem, tô Uhum. tranquila, mas eu Uhum. gostaria, né, Aham. de um sábado à noite, naquele, quando tá um tempo agradável, o que fazer? Então, Uhum. você só vai comer fora, porque não vai fazer outra coisa. Entendi. E nesse sentido, eles estão bem servidos de restaurantes? Que eu lembro que quando eu fui para Halifax tinha muita opção de restaurante. Eu pensava assim que seria uma cidade muito pequena. Da minha visão, do que eu vi, eu achava que era uma cidade muito pequena, que não tinha quase ninguém. Cheguei lá, me surpreendi com a cidade. Tem muito restaurante, tem muita opção. Só que, lógico, comparando uma cidade de 450 mil habitantes com uma cidade de 70 mil habitantes que é Saint John, você acha que tem muitos restaurantes, tem boas opções de restaurantes? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu gosto, tem sim. Tem e tem de várias culturas, né? É Apesar de não ter muito. interessante. Então isso você tem comida japonesa, árabe, tem de tudo, chinesa, o que você quiser. É, também, assim, churrascaria igual a nossa não existe, né, gente? Não tem Aí nem aqui em tem, Ottawa. é, Não tem. mas tem ali o Montanas, né? Que dá para dar uma enganada Sim. legal. Tem em Montanas, então? Ah, Tem. perfeito. Então já dá Tem pro gasto, gente. Starbucks, você tá vendo, gente? Sem de uma beleza. Mas é uma coisa que muita gente acaba saindo de Ottawa, às vezes, para ir para Toronto, para, por exemplo, ir numa churrascaria, em algum lugar. Recentemente, agora, inaugurou um açaí aqui em Ottawa. Era uma coisa que não Olha, tinha. Produtos brasileiros também, às vezes, é um pouco difícil de achar, mesmo sendo Ottawa, a capital do Canadá. Então, é complicado. Nem se, eu acho que Toronto é a maior cidade hoje do Canadá, então lá realmente tem tudo. Então, tudo. comparar Toronto com qualquer outra cidade já é uma comparação injusta, né? Ainda É mais uma cidade de injusto. 70 mil habitantes. É, é. Mas para uma vida de começo de Canadá, você acha assim, não, eu passaria bem 3 anos aqui tranquilamente. Eu e a minha família, meu marido e até mesmo meus filhos, a gente não tem mais intenção de sair daqui. Olha só. É, Uhum. a gente quer comprar nossa casa aqui, Olha o que é só. outro um fator muito interessante, Aham. muito barato. Você compra, é, vamos chutar ali, por US$ 300 mil, uma casa que você vai comprar com 4, 5 quartos, 2 banheiros, basement terminado, cozinha open concept. Uhum. Eu já ouvi dizer que talvez em Ontário isso chegaria perto de 1 milhão, Não, né? certeza, em hora é milhão. Então, Dependendo da região que você vai morar, dependendo do padrão da casa, aí sim, realmente vai ser bem mais caro. Algumas regiões mais afastadas, talvez 600 mil, 650 mil, mas tudo vai depender do padrão da casa. Dizer às vezes assim, é só 3 quartos, é muito.
é muito vago. Às vezes, dependendo do padrão da casa, porque aqui a gente tem casas com 5, 6 quartos. Então, tudo vai depender do padrão da casa, do tipo de construção da casa. E acho que aqui com 5, 6, esse de 600 mil, então, a gente já chega na Nossa. parte de mansão aqui. Tem essa parte que é muito boa, né? Você vai conseguir comprar uma casa. Então, isso é muito legal. Nossa intenção é ter a nossa casa aqui em Saint John. Por outro lado, né, para fazer os dois lados, o bom e o ruim, a nossa província aqui tem um dos salários dos menores salário mínimo, o valor da hora do Canadá inteiro. Nossa hora hoje é 11,75. Então é o mínimo do mínimo mesmo. Por outro lado, se explica porque o custo de vida é baixo. Isso, eu ia falar, porque assim, muitas localidades eles têm até um salário maior, contudo, você vai equiparando com o custo de vida. Então, pelas minhas pesquisas, eu vi assim, a Nova Scotia e New Brunswick, eles têm um salário menor, mas o custo de vida também é muito menor. Então, por exemplo, 11,75 comparar com 14,25 que eu estou recebendo aqui em Ottawa, que é o salário mínimo hoje, mas compara só o valor do nosso aluguel. Então assim, é desleal, é desleal. Às vezes você vai fazer a conta ali, fala assim, poxa, mas lá tem o maior imposto e também tem o menor salário mínimo. Mas coloca na balança, não é só isso. Tem que analisar todos os pontos do custo de vida para você chegar numa solução nesse sentido. Porque não é apenas analisando o salário e o imposto. Tem todos os outros fatores envolvidos. Exatamente isso. E a questão de falar de emprego é o que eu já falei no começo, né? Não vai ter quantidade de vagas igual Ontário, claro que não, igual Toronto, claro que não, mas você vai ter sua chance, né? Eu não conheço nenhum brasileiro aqui desempregado, nenhum, absolutamente, fazendo college ou deixando de ter, ou sendo o work permit, não tem brasileiro desempregado aqui. Não, isso é bem interessante mesmo, porque aqui em Ottawa eu conheço muita gente que está lutando para conseguir emprego, porque você tem que ter o seu currículo nas normas canadenses, você tem que ter o networking, você tem que aplicar para dezenas de vagas para talvez ser chamado para uma entrevista. Então, a competitividade por uma vaga, ela é muito maior, porque como você falou, tem o maior número de vagas, mas também tem o maior número de candidatos qualificados para aquela vaga. Então, também é uma coisa que precisa ser colocada na balança. E tem que analisar qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é vir para cá, para estudar, para então você conseguir aplicar para o PR, na minha visão, eu iria para uma província como New Brunswick. Ainda mais agora, depois dessa nova atualização do programa de imigração, que veio aí para facilitar, entre aspas, mais esse processo. Ou, se a pessoa já vem com a residência permanente, aí não. Aí é uma outra realidade. Aí, dependendo do estilo de vida da pessoa, aí com toda certeza já mudaria esses planos. Mas a gente até está tentando falar isso para vocês, apresentar o nosso ponto de vista pela nossa situação, que nós duas viemos para estudar aqui, a gente está deixando assim muito dinheiro para o college, e a gente está lutando nesse sentido para conseguir aplicar para residência permanente. Então, é uma outra realidade de pessoas que estão vindo com a residência permanente. É outra realidade. Eu não estou dizendo que quem vem com PR é fácil, mas pula uma etapa muito desgastante, né? Se chegar aqui com PR, muito desgastante emocionalmente e financeiramente. É complicado. Então, para a gente, realmente olha, é nadar ali com os tubarões diariamente. Mas melhora, tá? Assim que começar o full time, já respira. Não é só coisa ruim, não, gente. Aí começa a entrar o... Não, mas é uma coisa que até o Joel, do Tio Canada, ele estava falando ontem. Eu gravei aqui até a mensagem que ele falou ontem, que eu ia falar sobre isso nos stories. Ele falou, se as pessoas soubessem como é o college, elas pensariam 2 vezes antes de sair do Brasil para fazer o college no Canadá. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu digo mesmo, eu concordo com ele, mas em que sentido? Se a pessoa tem oportunidade de conseguir a residência permanente do Brasil, se ela tem alguma chance, eu esgotaria essa chance antes de pensar no college. Por quê? Eu vejo muito pelo meu caso.
Foi um dinheiro muito grande investido, uma carga emocional muito grande. Todos os problemas que a gente passou, parece que a gente está nadando e não consegue ver a praia. É, Entende? E assim, cada dia uma novidade. É impressionante. Olha, eu sou muito abençoada. É cada dia uma novidade. Então, assim, parece que a gente tá remando, remando, remando e não sai do lugar. Então, talvez, se eu tivesse estudado francês, mesmo antes dessa atualização que teve dos 50 pontos, talvez a gente conseguiria o PR do Brasil. Então, se naquela época eu tivesse tido esse insight de esgotar todas as minhas possibilidades, ao invés de, não, eu vou fazer o college, porque morar no Canadá é 1000 vezes melhor que morar no Brasil, não importa se eu vou pagar mais de 100 mil no college, eu vou... Hoje, depois dessa experiência que eu tive assim, aqui, não é bem assim. Não é é bem verdade. assim. Então, assim, eu pensaria, e se eu fosse escolher, que fosse então para um college mais barato. Que É, fosse então, porque hoje, conhecendo a realidade, eu digo pelo meu college, pela minha profissão, pela minha realidade, eu escolheria um college mais barato. Não importa, não é da minha área, não importa. Não importa. Eu sei qual que é o meu objetivo aqui no Canadá com o college. O meu objetivo. O meu objetivo é conseguir a residência permanente com o college. Esse é o meu objetivo. Ah, Lúcia, você não está pensando na sua qualificação profissional? Não. Porque eu sei que a maioria das pessoas que chegam aqui, elas vão trabalhar no entry level. Elas vão. vão trabalhar no entry level. Então, assim, eu posso crescer muito bem dentro de uma empresa, começando lá de baixo como cleaner, como foi na Dollarama. Trabalhei como caixa, limpando a loja também. Não tem problema. Não me importo com isso. Mas desde que eu sei que se eu continuar fazendo, eu vou conseguir, opa, supervisor, manager, e assim vai indo. Isso, Aos e é mesmo. poucos a gente vai conquistando o nosso espaço aqui no Canadá. Então É. eu acho que ao invés de gastar todo esse dinheiro, assim, tudo de uma vez, tá, paga no college, vai numa cidade cara, tá. Não. Eu com certeza teria ido para uma província, assim como New Brunswick ou Nova Scotia, para tentar a vida de outra forma. E eu li esses dias, eu estava vendo alguns números, que essa mudança, acho que chama migração, né? Ou, se eu estiver errado, você me corrige, de Ontário e mesmo especificamente Toronto e Vancouver, para essas províncias do Atlântico, tem aumentado muito, Muito, muito. muito. Porque é por isso mesmo, porque você queima um dinheiro, eu não estou falando que não. Cada caso é um caso, mas o dinheiro é muito alto. O nosso Muito. dinheiro, a gente passa a vida para gastar aqui em um ano de college. Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Colocar no papel e saber que o retorno não vai chegar ali no primeiro ano, no segundo ano. Não vai chegar, gente. Põe ali na ponta do lápis, porque vai demorar um pouco. E vai ser aos pouquinhos mesmo, assim. Eu tenho muito orgulho, assim, porque eu comecei nessa empresa como estudante, part-time, só ali nas minhas 20 horinhas. E para você entender a necessidade, eu lembro direitinho que os shifts eram de 24 horas, né? O part-time. Eu Uhum. virei e falei, eu não posso trabalhar 24 horas. Eu só posso trabalhar 20. Então, eu já saí dali. Assim, na hora que eu falei isso, eu já pensei, eu Não perdi a vou conseguir. chance, não vou conseguir. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim, isso é o de menos, eu ajusto para você, você só faz Nossa. 20 horas. Se fosse aqui em Ottawa, essa vaga não seria sua. Então, é isso que tem que pensar também. Uhum. Não é? Por quê? Porque eles não. Para que ficar comigo se eles têm mais 20, 30 que poderiam atender o que eles precisam, né? Uhum. Aqui, por essa escassez, ela já me falou. Ela falou assim: não, eu vou ajustar a sua schedule, vai ser de 20 horas. Não, não, isso daí é o de menos, você não se preocupe. E foi o que aconteceu. E hoje é a emprisa que me abriu as portas para eu poder aplicar para o Fazer meu o PR, processo. né? Pois é. Então, só para fazer um comparativo, olha a diferença. Eu comecei no Summer Break a trabalhar num prédio, eu trabalho como segurança aqui em Ottawa, eu comecei a trabalhar nesse prédio como full-time. Então, eu trabalhava 8 horas por dia durante o meu Summer Break, que é o autorizado. Em setembro, eu teria que ingressar no meu terceiro semestre do college. Então, eu falei assim, olha, agora, neste momento, a partir de setembro, eu só posso trabalhar part-time, porque eu sou estudante. Se eu trabalhar mais horas, eu posso perder meu visto e tudo mais, seria algo ilegal. Assim, poxa, agora a gente tem um problema. Detalhe, quando ele me contratou no começo do Summer Break, ele sabia disso. Ele sabia que eu era estudante. Ele, poxa, agora a gente tem um problema. A gente vai ter que ver se a gente vai conseguir ficar com você aqui.
Mesmo eu sendo uma das melhores funcionárias de lá. Mesmo eu fazendo tudo certo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas o meu manager sabia do meu trabalho, sabia que eu precisava do emprego. Eu falei assim, não, vamos tentar. Ele teve que conversar com o pessoal da gerência para ver se conseguia me manter. Hoje, eu sou um problema na empresa. Eu sou um problema na empresa, porque eu trabalho 4 horas. A vaga que eu ocupo, ela é full time. Ela é para uma pessoa trabalhar 8 horas, só que eu só trabalho 4. Mas para isso, o que que aconteceu? O meu colega, que é como se eu fosse o canga dele, eu sou a parceira dele, eu cubro ele. Eu falei assim, não, eu aguento as pontas enquanto a Lúcia não estiver aqui. Eu trabalho dobrado enquanto a Lúcia não estiver aqui, porque eu sei que ela precisa disso por causa do college dela. Então, assim, o meu manager e o meu supervisor, eles se uniram para conseguir me segurar lá. Porque se fosse pelo dono do prédio, eu teria perdido meu emprego. Porque eu sou o quê? Só mais um. Não interessa se eu tô me dedicando, porque a minha vaga é entry level. Então, assim, eu sou mais uma pessoa. Só que o meu manager sabe do meu serviço, o meu supervisor sabe do meu serviço. E assim, não, a gente precisa dela aqui. Por mais que seja 4 horas, nas 4 horas que ela trabalhar, é como se ela estivesse trabalhando às 8. Que ela consegue cumprir todo o serviço nessas 4 horas. Mas eu quase perdi meu emprego. Não. Porque com certeza tem outra pessoa para me substituir. E assim, não porque a gente não tenha valor, mas é porque eles têm muita gente para escolher o que eles bem entenderem, né? E aqui já é um pouquinho mais complicado, é diferente. Em 10 anos, acho que de 7 a 10 anos, funcionários do governo, se não chegar gente, não tem como substituí-los para eles saírem para aposentadoria. Olha só. Então, por isso que a província já entendeu que ela precisa de imigrante. A força dessa província e vai continuar sendo cada vez mais. Não tem como, eles precisam trazer imigrantes para cá. Né? E prova disso tem sido as últimas alterações. Eles estão dizendo, nós precisamos, mas lembrando, imigrantes qualificados. Ou pessoas que venham, que vão injetar dinheiro na economia, como são os estudantes internacionais. Existem sim as oportunidades, como das províncias do Atlântico, né, do AIPP, que eles estão procurando profissionais qualificados, você não precisa começar com o college, é apenas um dos programas dentro do AIPP é para os estudantes, mas os outros são para profissionais qualificados. É a mão de obra que a província precisa. Contudo, você precisa de uma job offer. Só que não é tão simples assim conseguir uma job offer. Todo mundo sabe disso. Que você precisa, sim, ser uma pessoa qualificada para preencher todos os requisitos que eles precisam. Então, assim, não é tão simples você conseguir, mas é perfeitamente possível. E uma dessas entradas é como estudante. Exatamente. O do Pilot, você precisa fazer simplesmente um curso de 2 anos, não pode ser 2 cursos de 1 ano. Tem que ser um único curso de 2 anos para você poder aplicar, né? Direto, o que ajuda muito o estudante. E um CLB 4. Sim, é muito baixo, gente. É muito baixo. Então, assim, é perfeitamente possível pessoas que estão no inglês 0 conseguir alcançar o 4 para então se encaixar nesse programa. Só que tem outras variáveis. Não é assim, é fácil, é tranquilo. Não é. Não. Você precisa ter dedicação para conseguir se encaixar no programa. Não é o programa que tem que se encaixar a você. É você que tem que se encaixar no programa. Então, por isso é essencial que você olhe todos os requisitos do programa para você estar ciente do que te espera. Assim como essa última atualização para os estudantes. Não é que a província vai te dar o PR. Isso não existe, gente. Não existe. Não é a província te dar. É você que tem que se encaixar em todos os requisitos do programa. Um deles é ter um perfil no Express Entry. Se você não é elegível para o Express Entry, acabou. Não tem chance. Você não tem chance. Você tem que ser elegível para o Express Entry. Então, assim, não é assim, nossa, então é só estudar em New Brunswick que eu vou ganhar. Não é bem assim. Não existe almoço grátis. Não existe nada faca, exatamente isso. Não existe almoço grátis, é exatamente isso. E nossa, eu recebi muita mensagem. Acho que que eu mais recebi mensagem foi desde quando, 25 de novembro, quando chegou esse anúncio, né, do novo programa. Falei, gente, mas você se classifica para o Express Entry? Porque para aí já, se você não conseguir, você não precisa sonhar mais com nada. Você tem que ser elegível, tem que conseguir se classificar em algum lugar ali do Express Entry para você poder
estudando no colégio público aqui, fazer sua aplicação, né? Então, exato. é bom entender todas as... E é um CLB 7 também. Exato, já é o CLB 7. Então, assim, tem que colocar na balança o que vai ser melhor. E não é também como muita gente. Ah, então eu vou transferir para New Brunswick. Também eu já acho que é um pouco arriscado. Tem que colocar na balança quais são os benefícios disso. Eu acho que é uma excelente atitude da província fazer isso com os estudantes que já estão na província, já estão trabalhando na província, pessoas que já estão trabalhando ali, para conseguirem, então, conseguir o PR. Eu achei formidável. Formidável essa questão da província. Só que quem não está na província já é um pouco mais difícil. Será que a pessoa se encaixa? Será que vale a pena? Lúcia, uma coisa muito importante para falar, esse programa, como não exige uma job offer, você tem uma comprovação de fundos para fazer. Tá? Então não é, você vai ter que ter ali sua graninha guardada, porque eles vão pedir comprovação de fundos nesse programa novo. Uma coisa diferente no Pilot é que, como você está trabalhando, seu salário conta como comprovação de fundos. O que ajuda muito, né? Você não precisa ter aquele dinheiro ali na conta disponível, porque o seu salário, como você está trabalhando. E uma coisa muito legal do Pilot, no meu caso aqui, foi que fiz lá, tenho que fazer a prova de inglês de novo, porque a minha já não valia mais, nananana. Uma semana antes de fazer a minha prova, com toda essa pandemia, o CELP me manda um e-mail simplesmente falando: sua prova está cancelada. Foi acontecer a mesma coisa comigo. Nossa, gente, a minha filha, a gente tem a nossa história, ela tá indo assim pelo mesmo. Acho que eu tenho que ir para New Brunswick. Você vem para cá, pronto. Já tá, é um sinal. Acho que o meu caminho tá aí. Vai ser muito bem-vinda aqui. E muito bem tratada pela província também, viu? Isso eu posso falar. E aí, liguei lá, né? Tentei de todas as formas. E aí, o atendente, eu virei e falei assim: mas não faz sentido vocês me mandarem para Toronto? Eu vou para Toronto, eu trabalho, faço a prova, volto para cá, tenho que fazer quarentena de 14 dias. E o meu trabalho? O que vai acontecer? O CELPIP é responsável por isso? Vai me reembolsar por isso? Vocês não têm... E se meu visto tivesse vencendo daqui 2 meses? O que vocês iriam fazer? Nossa, eu sei que eu fiquei ali no telefone. E até que eu virei e falei assim: não tem nada na província do Atlântico. E eu percebi que aqui o atendente também era um estrangeiro. E aí eu falei assim: vai que ele não, né? Como ninguém é obrigado a saber quais são as províncias do Atlântico, eu comecei a citar as províncias do Atlântico. Porque a gente estava na bubble ainda, então eu poderia viajar e voltar sem ter que fazer quarentena. Aí, quando eu falei de Nova Scotia, ele virou e falou assim: pera, aonde lá? Aí eu falei: não sei, Halifax, talvez. Aí ele falou assim: olha, eu acho que eu sei esse nome. Tinha uma vaga. Gente, é emoção a todo momento. Para fazer a prova lá, aí estenderia mais para... Ao invés de eu teria que fazer em 1 semana, eu faria em 2 semanas a prova. E aí você pensa, né? Todo o seu emocional. Você está estudando para a prova. Aí na minha cabeça, no mesmo tempo que eu falava assim: não, eu só preciso de um CLB 4. É 4. Mas não sei, é muita coisa dentro de você. E eu lembro quando eu saí da prova, meu marido falou assim: e aí? Eu peguei e falei assim: eu não sei. Eu não sei. Aí ele falou: não, mas até parece. Mas dentro de mim, sabe quando você fica tão nervosa que eu falei: já cancelaram essa prova, já fizeram de novo, agora eu tô aqui em Halifax fazendo prova. Falei: olha, eu não sei como eu fui. E no final das contas, o que acontece? Eu me tiro um CLB 9. Ai, que maravilha. Oh, meu Deus. Olha, gente, mas acho que também um pouco por causa da tensão de que isso precisava só, entre aspas, né? Porque nada é só 4. Consegui esse 9. Aí eu falei: gente, nem eu acredito. Mas assim, então tem o lado do perrengue. Ai, reza pra mim também, minha filha. Pode deixar. Vamos lá, vai conseguir. Ai, porque realmente é uma batalha, a gente fica ansioso com essa questão de conseguir o CLB9. Quem já estudou a prova sabe o peso que isso tem. Você fica nessa agonia: CLB9, 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 CLB9. Então, assim, pra você, meu Deus, tá mais que parabéns. Meu filho, pega um abraço aqui. Obrigada. Porque são as vitórias que a gente estava falando de comemorar, né? Tem que comemorar mesmo, porque, gente, não sei, às vezes eu vejo... E claro que não vou citar nomes, mas às vezes eu vejo
pessoas vendendo um Canadá muito rosa, sabe? Muito Barbie. Eu falo, gente, eu não tenho esse Canadá na minha vida. Porque é sempre tão difícil, mas tão difícil. Então, venham preparados emocionalmente. Eu sei que é muito chato falar isso, mas a gente precisa dessa preparação emocional, a gente precisa de um bom financeiro. Não coloque filhos em risco, sabe? É uma coisa que tem que ser muito bem planejada. E eu tenho plena certeza que a gente planejou. E olha tudo que aconteceu, Sim, não, né? é uma coisa que eu também, assim, antes de tudo ser realista. Antes de tudo ser realista, porque muita gente vem com a questão de ser otimista. Claro que o otimismo a gente acha que vai dar certo, mas nem sempre dá certo. E a gente tem que pensar, e se não der certo, o que que eu É, vou fazer? Porque não existe uma coisa que eles falam muito no quartel, que quem não sabe, eu era bombeira militar, e no quartel eles falavam assim, na hora sai. Contudo, e se não sair? Você está entrando numa casa que está pegando fogo para salvar uma vítima. E se não sair? É você e a vítima que vão morrer? É isso que você quer que aconteça? Não. Então o que que você tem que fazer? Você tem que planejar. Você tem que ser realista da situação. Você não pode simplesmente ir na cara e na coragem entrar na casa pegando fogo e achar que você vai salvar todo mundo. Você não é herói. Você não é é herói. mesmo. Você tem que aprender o que você tem que fazer. Não, você tem que ter um plano, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que analisar a situação e pensar em todas as alternativas possíveis. Então, Exato. você não é só salvar a vítima, você tem que se salvar também. É. Então, eu acho que a gente tem que se colocar nessa posição de ser realista dos fatos e saber como que a gente vai lidar. Por exemplo, uma coisa que muita gente não pensa é a cotação. Poxa, quando a gente chegou aqui, a cotação era 2,85. A última vez que eu paguei a primeira parcela do último semestre do college, 4,35. Meu Deus. O que eu perdi, eu até tinha feito os cálculos aqui, o que eu perdi de dinheiro aqui foi absurdo. É como se eu tivesse trabalhado todo o período do summer break de graça, só para pagar o college. Por causa do câmbio. Por causa do câmbio. Então, assim, o dinheiro que eu achava que eu ia ganhar, que a gente ia ter uma qualidade de vida maior, não foi essa a realidade. Foi um dinheiro para suprir só essa defasagem do dinheiro por causa da cotação do dólar. Então, são questões assim, poxa, o que que eu vou fazer agora? Você tem que trabalhar dobrado. Mas, Dobrado, exatamente. mas trabalhar dobrado aí vai afetar muito a sua qualidade de vida. Se afetar a sua qualidade de vida, vai afetar a sua saúde. Se afetar a sua saúde, vai afetar seu rendimento. E é isso, e é uma bola de neve. Então são muitas coisas que vão acontecendo. Eu até comentei esses dias que assim, poxa, eu ganhei 12 quilos. E muita gente, nossa, Luz, como é que você ganhou 12 quilos? Meu filho, é só você analisar minha vida. Ainda que eu É só um estresse. só engordei 12 quilos. Porque eu É, conheço muita gente que tem muitos outros problemas, mas é decorrente da nossa vida, da situação que a gente está vivendo. Então, assim, a gente precisa enfrentar os fatos como eles são. Vai exato. dar certo? Claro que vai dar certo, mas vai dar certo por quê? Porque você está fazendo dar certo. Você É, vai fazer dar certo, não porque você está esperando dar certo. São duas coisas completamente diferentes. saber agir na hora certa. Igual eu falei para você, eu não queria ficar dependendo de fatores externos, né? Eu queria que dependesse muito mais de mim do que de qualquer outra coisa. É, e foi o que a gente pensou. Eu falei assim, mas tá bom, eu quero que dependa de mim muito mais do que outras coisas. Mas assim, eu vou esperar quando vencer meu segundo ano de PGWP, que eu tiver mais um ano só no país, aí eu penso o que eu vou fazer. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu tenho filhos. E aí, o que a gente vai pensar? Então, Uhum. por isso que só com 10 meses de Canadá, eu falei, aqui não tá virando. Eu não vou ficar batendo, dando murro em ponta de faca, porque eu não tinha o emprego, eu não tinha o tempo e eu não tinha a idade. Eu falei, não posso. Pois é. Não, não posso. Tenho que fazer alguma coisa. E Uhum. acabou acontecendo. Do mesmo jeito que você está fazendo, do mesmo jeito que todos os brasileiros aqui do Canadá estão fazendo. A única coisa que eu não gosto de passar essa ideia de que vem para o Canadá que tudo é lindo. Isso não acho correto, porque é lindo sim, claro que é. Mas não esse lindo fácil, sabe? É muito sangue, suor e lágrimas isso aqui, para depois chegar em algo
que vale a pena, que é o PR, né? Pelo amor de Deus, esse PR. Eu acho que a nossa história, ela se encontra em muitos momentos, e eu acredito que o nosso sentimento em relação ao Canadá, ele é o mesmo. Eu vejo que a gente tem muitos benefícios aqui, eu não voltaria ao Brasil de Ai, não. forma alguma. Eu, Também não. inclusive, pedi exoneração do meu concurso. Eu não voltaria para o Brasil na questão de segurança, eu trabalhava no ramo de segurança pública, então eu entendo que aquilo lá não tem solução, e é por isso eu encontrei a segurança aqui no Canadá. E eu digo que o segundo ponto que me trouxe aqui, aliás, que vai me fazer permanecer no Canadá, é o poder de compra. Eu tenho ficado a Ai, cada dia mais encantada com o poder de compra aqui do Canadá, e a qualidade de vida, obviamente. Então, eu não volto, apesar de todas as questões que nós vivemos aqui, e apesar de tudo que nós vivemos, que não foi pouco, pelo visto, a sua história ela é bem semelhante à nossa, não foram poucas situações que a gente passou. Eu não volto para o Brasil. É uma coisa que todo mundo, poxa, Lúcia, mas aconteceu isso com vocês. Não volto. Eu não. não volto. Eu também Assim, não. Eu tenho a mesma opinião. eu persisto, vale a pena, gente, vale a pena. É sofrido. Não vou te dizer que é fácil, que é simples, não tem nada disso. É muito empenho, gente, é muito empenho. Você tem que lutar para conseguir o inglês, você tem que lutar para fazer os assignments, você tem que lutar para o trabalho, você tem que lutar para achar uma casa. São N. Eu falo, cada etapa que a gente passa é um degrau. Vai É, subindo degrau por degrau, conseguir uma casa, conseguir um emprego, conseguir passar no college, e assim vai indo. E lá na frente vai estar o nosso PR, que a gente vai conseguir. Não é o fim da escada, mas pelo é. menos já é um ponto muito mais alto de quando a gente chegou. Então vale a Aquele pena. ponto de respiro, né? Você sabe, não, agora eu fico aqui para sempre. Uhum, Então, exato. não tem a data de expiração que me deixa doida, sabe? O negócio tem que acontecer porque vai acabar o prazo, vai acabar, vai Uhum. acabar. Isso para mim que eu acho que é angustiante. Então, chegando o PR, a gente respira. Ok, vamos para a próxima etapa, cidadania, o que quer que seja, comprar casa, no meu caso, né, 2 faculdades de filhos, meu Deus. Mas tudo bem, mas a gente tem a certeza que é aqui que a gente vai ficar, não vai acontecer mais nada, não vai ser mandado embora, não vai sair daqui, entendeu? Não tem que Uhum. simplesmente fechar a mala e ir embora para o Brasil. Esse ponto de poder respirar, que é o que eu mais quero agora, né? É o que eu É. mais quero agora. Tô aqui só sentado esperando esse governo me ajudar. Pois eu vejo assim, a nossa realidade, com toda certeza, ela é diferente da realidade de uma pessoa que veio aqui com a residência permanente e de uma pessoa que também teve uma vida, que tem uma condição financeira muito boa. Né? É, Então, apesar de todo o dinheiro que nós guardamos no Brasil, que não foi pouco, esse dinheiro ele foi muito rápido devido à cotação do dólar. Então, a gente pegou essa onda aí da cotação, então quando nós vimos, cadê o dinheiro? Cadê o é, dinheiro? Então ele foi muito rápido. Então, assim, muitas coisas aconteceram, e eu acredito sim que a nossa história ela teve um lado um pouco mais duro, porque nos primeiros 6 meses que eu estive aqui, eu não tive permissão de trabalho, eu não ganhei permissão de trabalho, então durante os 6 primeiros meses eu não pude trabalhar. Teve essa questão da cotação do dólar também, dos nossos vistos que demoraram para chegar. Então foram muitas coisas que foram acumulando. E daí aconteceu o que aconteceu. Agora, diferentemente, uma pessoa que já vem aqui com PR e com essa reserva financeira, imagina a pessoa, ao invés de pagar o college, ela tem todo esse dinheiro para conseguir construir a vida dela aqui. É outra é, realidade. é Então, outra realidade. então cada história aqui vai ter um desenrolar. Mas eu percebo que a minha história ela é muito semelhante à sua e a gente teve esses percalços aí nesse meio tempo. A nossa vitória também vai ser grande. Eu tô só esperando o dia que você anunciar que você tá vindo, tá? Tô aqui só sentada esperando agora. Pois é, uma das coisas, até aproveitando que a nossa live é sobre New Brunswick, uma das coisas que eu penso muito neste momento é aguardar aqui, porque eu fiz vamos dizer, um combinado ali com o pessoal do meu trabalho, deles me ajudarem na aplicação do PGWP, e a partir do momento que eu conseguir o PGWP, a gente vai ter esses 3 anos aqui no Canadá. E então, se eu não conseguir o CLB9 no inglês e conseguir o CLB7 no francês, que é o que me daria para nós aplicarmos pela Express Entry, se não conseguir, uma opção, com toda certeza, já que eu estarei estudando francês, é para ir para New Brunswick. Então imagina, eu vou chegar em New Brunswick
um nível de inglês muito melhor que quando eu cheguei aqui no Canadá. Eu vou estar com um college de 2 anos, toda a minha experiência profissional. Vou estar falando o básico, o intermediário do francês, espero que seja intermediário, mas eu vou estar chegando com um nível de francês já. Eu já vou estar falando os 2 idiomas oficiais da província do Canadá. Então, eu acredito que vai ser mais fácil, então, conseguir uma job offer para aplicar para o IPP. Eu Com acredito certeza. que porque daí sim eu já vou poder construir uma história diferente. E não agora, como estudante, que eu só tenho permissão para trabalhar 20 horas semanais. E qual que é o empregador que vai te ajudar a financiar a sua residência permanente, sendo que eles nem sabem o que é residência permanente, nem sabem que estudante só pode trabalhar 20 horas. Você praticamente tem que ensinar todos os passos da imigração, convencê-los que você é um excelente empregador, mas que você só está morando, um excelente empregado, mas que você só está trabalhando em outra província por causa do seu college. É algo assim, é difícil de você conseguir convencê-los disso, de que você é um excelente empregado, mas eles precisam te ajudar de alguma forma para você conseguir a residência permanente. Então, não é tão simples E assim. lembrando, quando a gente estava falando de pilot, que escapou aqui, que eu tenho que lembrar, que são empresas designadas. Não é assim de chegar empresa. aqui em qualquer lugar, não. Aham. Tem que ser aquela empresa designada, está lá na lista do governo, que aí você que pode entrar pelo pilot, né? Às vezes é bom falar, porque porque às vezes uma pessoa que está chegando agora não, tá chegando não consegue. agora e fica complicado. Né? É igual a gente falou, cada programa de imigração ele tem as suas exigências. Então você precisa estar ciente de quais são as exigências do programa para então você aplicar. Uma delas é que você conseguir uma job offer em uma empresa designada. Que não são todas as empresas que são designadas. E muitas vezes é possível sim você fazer a designação da empresa. Mas não é tão simples. Você tem que ter aquele poder de convencimento para falar para o empregador que você é um excelente funcionário, mas que você só vai começar a trabalhar lá se eles designarem a empresa também. Foi isso que aconteceu com a minha não era. Aí, ó. Quando a gente sentou e conversou. Mas aí que eu falo também do inglês, né? Como que você vai explicar tudo isso se vamos aqui já puxar a orelha de todo mundo. Se você vai apresentar uma proposta, tem que ter uma certa habilidade ali para falar o mínimo, se fazer entender, porque explicar um processo de imigração não é fácil, né? Então, mas eu não vou falar nem sorte, acho que foi mais tudo que eu apresentei para eles como profissional, e eles aceitaram e passaram por todo o processo até se tornarem designados. Então foi bem legal, assim, foi uma sensação boa. E só para tirar uma dúvida, a sua empresa você já conseguiu designar ou ela está no processo de designação? Não, já está tudo feito. Eu só estou esperando agora já saiu, elas já são designados, já saiu o meu convite da província, já apliquei para o meu PR, tudo. Agora eu só estou esperando mesmo. Quanto tempo demorou esse trâmite de designação? Quanto tempo Foram demorou? Exatos 30 dias. 30 dias, não foi tanto tempo. Foi antes da pandemia? Foi, acho que... Não, foi assim, tudo aconteceu antes da pandemia, eles concordaram de fazer meu processo antes da pandemia. Quando eles falaram, vamos fazer, como que é o primeiro passo, o cara do governo já estava até trocando e-mail com eles, aconteceu toda a pandemia. Então, mas aí E é complicado, né? Porque aí eu fiquei ali meio correndo, meio chorando pro cara do governo, pro oficial, acredita? Trocando e-mail com o oficial do governo. Ai, você não sei o que, me ajuda, Ana. Uma coisa que eu tenho que falar, que tem o Newcomers aqui, que ele é um suporte muito bom, né? Então eu falei com eles também, eles assim, qual é o seu contato lá no governo? Aí eu passei para eles, ele também, a pessoa do Newcomers também me ajudou. Então deram uma apressadinha no processo. Não apressadinha, não. Olharam para mim. Entendi. Olharam para mim. E aí demorou, então, aí que esses 30 dias aconteceu no meio da pandemia. Porém, aí começaram a fechar todos os centros de prova. Então, a minha demora, na verdade, foi do teste de inglês. Não foi nem do processo em si da designação.
Uhum. Porque em plena pandemia eu não tinha o lugar, não tinha Para nada você fazer a aberto aqui prova. para fazer a prova Uhum. de inglês. E foi Então, aquela história que você contou antes. é, Uhum. é. Aí E, cancelaram, aí eu fui fazer minha prova, não, não, não. Mas aí, assim que eu fiz minha prova de inglês, mandei tudo que eu tinha que mandar para a província. Você também tem que fazer um settlement plan. Então, você vai lá uhum. nesse Newcomers e eles te colocam, né, esse planejamento, o que acaba sendo simples porque eu já estou morando aqui. Uhum, Então, uhum. e esse settlement fala de lugar para morar, de escolas para os filhos, de tudo, né? De Uhum. tudo que envolve você aqui. Mas eu já tinha tudo, porque eu já estou morando aqui. Então, aí fiz lá meu pacotão de coisas. Essa parte é online, mandei tudo, meu empregador mandou tudo que precisava também. Uhum. E aí, tem aí que começa a variar um pouquinho o prazo. Porque tem gente que demora 30 dias para escutar sobre alguma coisa da província, 40 dias. O meu saiu em 14 dias. Olha que maravilha. Aí recebi pelo portal aquele convite da província, falando para você aplicar para o seu PR, nananã. Uhum. E depois disso, aí foi trabalhar em juntar tudo aquele Os documentos, a documento. catatal de É. documentos. Nossa, Aham. foi grande. E Eu aí consigo imaginar. e aí é papel, né? Não é mais Aham, é não é papel, online. exato. Aham, aham. E faz E aí quanto mandei. tempo que você aplicou? 2 meses. 2 meses. É, Estamos tá esperando há no dois prazo. meses. Já. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Eu Ai, se tenho Deus quiser. ouvido muitas pessoas que já estão recebendo e com toda certeza. Assim, toda etapa que você já cumpriu toda a etapa, né? É, Todas as partes, agora é só esperar. Eu é, acredito que a partir de agora a vida de vocês vai ser mais leve. Assim como você falou, você vai conseguir comprar a casa de vocês, você já está num trabalho assim que você está realizada nele. Então eu acredito que a partir de agora só vem alegria. Ai, eu espero, viu? Porque a gente. E para Ah, você essa é a também. nossa vida. Olha, eu vou te contar. Nossa, a gente podia fazer livro, viu? Novela, qualquer coisa. A Não, gente mas tá ó, o Devair imaginando. ele já está incumbido de fazer esse nosso livro, porque olha essa nossa história, meu Deus. Um dia, quando sair o nosso PR também, eu acho que a gente vai poder compartilhar cada etapa da nossa história, porque É, até conseguir o PR, a gente se fica se resguardando, né? Porque é tanta coisa que acontece, a gente não quer passar é, uma visão ruim. Não é porque aconteceu com a gente que vai acontecer com todo mundo. A gente sabe que a nossa exatamente. situação ela é muito particular. Então não é nem bom, não é nem saudável a gente ficar falando essas coisas. Ai, aconteceu isso comigo de novo. Não, É, vamos deixar. Hoje, graças ao Joel do Tio Canada, eu consigo ver a vida com mais leveza. No começo, eu estava numa corrida incessante para o PR. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Veio a pandemia, assim, acho que 2, 3 vezes eu tentei me mudar para Halifax, assim, poxa, não foi de novo. Assim, eu acho que agora eu vou dar uma acalmada, eu vou estudar para o IELTS, eu vou tentar pelo Express Entry, se não der, paciência, vamos aplicar para o PGWP, vamos ter esses 3 anos aí de tempo para a gente procurar o PR. Então, hoje, eu acho que eu estou muito mais, vamos dizer, tranquila em uhum, relação a isso e eu estou aproveitando mais a jornada, porque antes, ó, é, eu deveria ter ido na live, a gente nem saía de casa muitas vezes, nem ir para restaurante, a gente estava economizando cada real, porque não era nem dólar, era real. Então, a gente estava economizando cada real que a gente tinha, porque a gente não sabia mais do dia de amanhã. Porque era é. tanta coisa acontecendo com a gente, assim, hoje, com essa visão do final do college, a gente já está muito mais tranquilo. E a gente tem, igual você falou mesmo, tem que curtir essa jornada, né? Eu sei que é difícil, que é pesado, mas, gente, senão a gente não aguenta aquela Uhum. coisa de ficar, sabe, só ali no cabrestinho, não, tudo PR, PR, PR. Tem que curtir, porque senão que você chega no PR acabada, né? Uhum. Não vai fazer sentido. Essa é a verdade, não vai fazer mais sentido. É, e é por isso que eu acho que entra essa questão de você escolher uma província, assim como New Brunswick, porque você já tem mais opções. A É, maior parte dos nossos problemas, das nossas questões, foram porque a província tem um custo de vida mais caro, os programas de é, imigração já te deixam nessa vida mais instável. Então, se porventura nós tivéssemos ido para New Brunswick, talvez a gente não iria passar por nada disso. Por mais que a gente tivesse que esperar 2 anos, 3 anos, tudo bem. O custo de vida não
não é tão caro assim. Você não ficaria Exatamente. em cima do muro, não sabendo do dia de amanhã. Então, eu acho que teria sido muito mais tranquilo para nós, nesse É, sentido. Por mais que não estivesse morando em Ottawa, não tem problema. Pelo menos a gente consegue visualizar um futuro mais estável e não é, instável como a gente está agora. é exatamente isso. Exatamente. Foi assim que a gente pensou. Não, eu lembro direitinho que quando chegou a resposta da entrevista para o meu marido, a gente estava dentro do carro, eu estava levando ele de um emprego, que ele trabalhava em dois, de um emprego para outro, Uhum. naquele meio meu saindo do college, passo em casa voando, vou buscar o Rogério num lugar para levar para o outro trabalho no outro lugar. Ele recebe a confirmação, eu lembro direitinho, e ainda ele olha para mim e fala assim: e aí, você tem coragem? A gente vai mesmo? Falei, gente, pelo amor de Deus, tem que ter coragem, porque sem coragem a gente vai ficar aqui, ó. Sim, Mas deu aqueles 5 minutinhos, sabe? Aquela coisa de, com toda nossa, certeza. e agora? E Vamos aí? ter que ir. Vamos mesmo? E aí começar do zero 2 vezes, né? Uhum. Começamos do zero, mas tem valido a pena, É, muito. é, E eu gosto de frisar isso para minha família, para o nosso perfil, uhum. né? Acima de 40 anos e tudo mais, é o que nos deu aquele fôlego, é o que nos Uhum. abriu as portas, na verdade, foi essa decisão de mudar para cá. Com certeza. Uhum. Então, para a gente finalizar essa live, porque a gente já está aqui 1h30 Uma hora conversando, e meia, se deixasse, gente. a gente ia conversar por mais de 1h30. Com certeza. Para finalizar, eu acho que a dúvida é que muita gente que está lá no Brasil, eles não conseguem visualizar como é a província. Por mais que eu até fiz uma postagem sobre Moncton, mas é tudo o que a gente pesquisa, né? Que eu gosto muito de pesquisar sobre as cidades, ainda continuo pesquisando incessantemente sobre as cidades do Canadá, mas eu não tenho essa visão de alguém que morou. Eu visitei a província, mas é diferente da visão de uma pessoa que mora no local. Então, para quem está no Brasil, quem ainda não conhece a província, você recomendaria ir para New Brunswick? Sim, com certeza, mas a pessoa tem que saber o que espera aqui, né? Uhum, Então, assim, perfeito. é um lugar mais pacato, é um lugar que você vai ter, de alguma forma, menos acesso a outras coisas. Por exemplo, Saint John é uma cidade que eu sempre falo. Você vai precisar investir um pouquinho mais e ter um carro aqui. Perfeito. Porque o sistema de transporte, por exemplo, ele atende muito bem dia da semana, horário comercial, ótimo. Qualquer coisa que você tenha que fazer diferente disso para trabalhar, por exemplo, Tá você igual não vai Ottawa. conseguir. Ottawa também é assim. Então, você vai precisar desse carro. Eu, por exemplo, o meu horário de trabalho é das 3 da tarde às 11 da noite. Uhum, é o Eu, mesmo que o com meu. certeza, iria ter problemas para transporte público. Só Entendeu? para fazer um paralelo, desculpa, só para fazer um paralelo, aqui minha maior preocupação aqui é realmente com o transporte público. Por isso também a gente veio morar em downtown, porque aqui você tem mais acesso às linhas de ônibus e também ao metrô, que aqui em hora tem metrô. Hoje eu já não sinto mais tanto essa questão do transporte público, porque nós estamos pagando mais caro no aluguel para morar em downtown. Mas quando nós morávamos no bairro, tinha esse problema. Final de semana, o ônibus passava de 50 em 50 minutos. Isso. Então, assim, isso aqui na capital. Na capital. Imagina Saint John. Pois é. Então, assim, são questões que precisam ser colocadas na balança. Tem que perceber. É isso que eu falo. Mas assim, se isso for algo muito bem traçado, muito planejado, você estiver preparado, é o que acontece quando os brasileiros chegam aqui, eles realmente têm aquela gordurinha para o carro, né? Para o seguro, para a gasolina, tem. E gasolina bem barata aqui, mas de qualquer forma precisa disso. E se você procura um lugar pacato, eu acho que ainda. Eu sei, Canadá é seguro, a gente sabe disso. Mas, por exemplo, tem alguns centros, a própria Toronto, né? Tá ficando um pouquinho mais perigosa. Não vai ser nunca comparado ao nosso perigoso Brasil. Eu sei que não. Mas né? Padrão Canadá, Aqui, pro padrão Canadá, tá ficando cada tá vez mais ficando. perigoso. Uhum. Aqui não, aqui já é completamente seguro. Houve-se quase nada. É mais entre o que eles chamam de gangues, mas assim, do que a gente sabe de gangue no Brasil, nem é gangue, mas tudo Drug bem. dealers, yeah. É, é. Então, assim, é um lugar mais tranquilo, mais seguro.
mais pacato, muita natureza. Então, tudo isso assim. E fora os que você... Eu gosto de falar isso para todo mundo. Aqui, você vai viver e não sobreviver. Uhum. E isso me fez querer ficar aqui para sempre. Nossa, Entendeu? essa tua frase me lembra muito o nosso primeiro ano aqui em Norwa. A gente não vivia, a gente sobrevivia. Isso Que eu posso aconteceu dizer comigo. com certeza. Eu sempre lembro do meu marido quando ele falando assim, poxa vida, sabe, a vida que a gente estava tendo, a gente não imaginava que a nossa vida no Canadá seria assim. Então, nosso primeiro ano aqui, ele foi dessa forma, a gente sobrevivia. A gente O estava nosso também. contando, é, Lá quando a gente estava em Richmond Hill, foi de sobrevivência. Foi de sobrevivência. Não foi realmente viver, não. E mesma coisa que você, contando moedinha ali, sabe? E aqui mudou muito, né? Então, e aí, aliado ao poder de compra, mesmo que o seu salário não seja tão alto aqui, mas aliado ao poder de compra, um custo de vida baixo, você vive muito bem, sabe? uhum. Muito bem. E isso que fez a gente querer ficar aqui, comprar nossa casa aqui. Bom, eu tenho adolescente, né? Tem uma já falando que quer sair, que vai para Toronto, que vai fazer Diversidade. universidade. Eu falo, ai, Jesus, ok, não vamos conversar disso, por favor. Mas eles têm o que eles precisam. Eu acho que isso é importante aqui. Você vai ter o que você precisa, sim. Mas tem que ser acostumado a essa vida. Não é uma vida 220, 330. É aquela vida, sabe? Aquela coisinha assim. E tarde, só falta isso. Mas então, para quem tem um interesse de ir para New Brunswick, tem interesse de ir para San John, eu recomendo que siga. Aí vocês vão ver, assistam os destaques, que eu maratonei todos os destaques Ai, que dela. legal. Tem absolutamente tudo, tem o valor do college, tem toda a história dela, tem absolutamente tudo que você se você precisa saber um pouco mais sobre San John, eu acredito que você, mesmo quando você responde as perguntas, você responde de uma forma muito sensata. Eu adorei isso, eu gosto muito do seu perfil por nesse sentido. Então, quem tem interesse de ir para New Brunswick, eu recomendo fortemente que siga a Juzi. E eu acredito que é isso. Eu gostaria de Muito te obrigada. agradecer muito por você ter aceito esse convite, que a gente tem estudado muito sobre a província de New Brunswick, é uma carta na nossa mesa, talvez, quem sabe, a gente não pode dizer sobre o futuro, que a nossa futuro aqui é incerto, mas quem sabe seja o nosso destino. Então, eu gostaria de Ah, eu agradecer gostaria muito. muito. Eu gostaria Obrigada a de... você, Lúcia. Obrigada mesmo pelo convite. Igual você falou uma coisa que eu achei muito importante quando a gente ainda estava conversando antes da live, assim, essa guerra de Instagram a gente não precisa. É muito legal poder passar todas as informações, lembrando sempre que é o meu caso, né, individual, da Uhum. minha família. E você abrir esse espaço é muito importante, tanto para a gente aqui quanto para todo mundo que está aí no Brasil ainda, né? Porque quando eu decidi vir para Saint John, eu já estava no Canadá, mas não tinha notícia nenhuma do que era isso Uhum. aqui. É, Então, muito obrigada mesmo. essa questão eu acho muito importante também de frisar que cada um de nós, a gente vai ter uma experiência aqui. Talvez a sua experiência seja infinitamente melhor que a minha. Isso não quer dizer que eu estava errada. Não, é Não, só porque a exatamente. minha vida foi desse jeito. E a gente está aqui apresentando a nossa vida da melhor forma possível para que você consiga visualizar como pode ser a sua vida aqui também. Então, Isso. mas caso o seu perfil não seja igual ao nosso, talvez a sua vida seja muito diferente, né? Então, não existe nada disso de certo ou errado. A gente está É. aqui para apresentar só as nossas realidades. E não existe essa questão de rixa. Ninguém aqui ganha dinheiro, ninguém aqui está Não competindo com mesmo. ninguém. É algo É, extremamente voluntário. Então, é isso. é Então, isso. eu agradeço vocês de coração por vocês serem também gentis, respeitosos conosco, mandando as mensagens para nós. Isso faz toda a diferença para a gente continuar compartilhando as mensagens. A cada mensagem de carinho e cada mensagem com respeito que a gente recebe faz a gente querer cada vez mais compartilhar a nossa vida. Exato. Eu acho que a Jus faz isso com muita maestria no perfil dela e por isso que eu recomendo fortemente que vocês sigam o perfil dela também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, tchau, tchau, pessoal. A gente se encontra numa próxima live. Com certeza. Boa sorte para nós. Boa sorte. Tchau, tchau.